Olá pessoal, eu sou a Gralenes, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para falar o quanto é importante a integração neurológica, o tanto que é importante a gente equilibrar o nosso sistema nervoso, o tanto que é importante a gente integrar o nosso cérebro. Nós evoluímos e com isso nós desenvolvemos diversos problemas do século XXI, né? Nós sofremos de ansiedade, nós sofremos de depressão, nós sofremos de síndrome do pensamento acelerado. E mesmo que você considere que você não tem síndrome do pensamento acelerado, quando você começa a prestar atenção no tanto que você presta atenção, você se rende, você fala, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Todos nós somos acometidos hoje pela síndrome do pensamento acelerado. E eu vou mostrar para vocês o cérebro na cabeça, tá? Esse é o modelo do cérebro, tanto na mão e explicar para vocês por que o curso Mind Altamente é tão significativo e importante para a gente nos dias de hoje, tá? Ou fazer meditação, fazerem práticas que equilibrem o sistema, tá? O nosso cérebro na cabeça, tá? Ele é composto por percursos neurológicos que ele passa, né, pelo pescoço, pelo nervo vago e vai por todo o corpo. Então, tipo, a gente tem um segundo cérebro aqui no nosso tronco, tá? Mas, independente disso, eu vou explicar sobre o nosso cérebro na cabeça. No nosso cérebro na cabeça nós temos três partes super importantes. Primeira parte que foi moldada, né, no útero da nossa mãe, milhões de anos atrás, é o nosso tronco encefálico. Ele é responsável pelas nossas ações mais primitivas, pelo nosso batimento cardíaco, pela nossa respiração, por nos manter acordado, tá? É o nosso tronco encefálico. E bem em cima, que eu vou mostrar na mão também, o nosso tronco encefálico fica aqui e bem em cima, que é a nossa área límbica. O nosso tronco encefálico e a nossa área límbica é o nosso cérebro mamífero. Ambos os dois que são responsáveis por criar as nossas emoções, tá? Então, os dois criam as nossas emoções. As nossas memórias também faz parte do nosso cérebro límbico, que é o nosso hipocampo, tá? Que muita coisa até fica guardada no nosso hipocampo e nós carregamos ao longo da nossa vida, tá? E o nosso mecanismo de sobrevivência também é localizado no tronco encefálico e na área límbica. O tronco encefálico e a nossa área límbica são os nossos cérebros mais primitivos. Então, eles agem instintivamente, por exemplo, no momento que a gente é pego de surpresa, o nosso cérebro, evolucionariamente, ele serve para quê? Ele serve para nos manter a salvo, né? E nos momentos que a gente é pego de surpresa, como que a gente age? A gente age instintivamente, a gente procura a nossa sobrevivência, nós procuramos nos manter seguros, nós procuramos nos manter a salvo. Nós evoluímos e o nosso cérebro ainda permanece vigilante contra os perigos. Ele ainda permanece à procura dos perigos para nos manter a salvo, para nos manter vivos. Então, nós evoluímos, nós construímos prédios, nós construímos computadores, né? Tanta evolução. O nosso cérebro primitivo permanece o mesmo, obviamente, né? O cérebro serve para nos manter a salvo. Nós evoluímos, o cérebro evoluiu e nós precisamos de uma nova maneira de olhar para o nosso cérebro, de lidar com o nosso cérebro, de realmente nutrir o nosso ser. Por que grande parte da nossa vida nós passamos insatisfeitos, não dando valor a tudo que nós temos? Porque nós vivemos como reis, nós temos acesso à água, ao calor, nós temos acesso a tudo. E normalmente nós não damos valor nisso, porque o pensamento está sempre olhando para outro lugar que não é aqui. O pensamento está sempre querendo estar em outro lugar que não é aqui. Porque nós acabamos levando o pensamento para um outro lugar que não é aqui. Então, o nosso pensamento está sempre em algum outro lugar.
mas ele nunca está aqui. E aí, voltando a explicar o que os cientistas descobriram, né? Na verdade, essa prática já existe há milhões de anos, tá? São práticas budistas, mas o que aconteceu? A ciência manualizou um médico fantástico, maravilhoso, sou fã número 1 dele. Ele simplesmente, num dos retiros dele, ele teve essa brilhante ideia de manualizar isso. E aí ele manualizou. A nossa mente já estava perdida em pensamento há muito tempo, né? A gente está sempre ansiando ter a vida de alguém, a gente está sempre ansiando ter alguma coisa, mas a gente nunca está prestando atenção no que a gente tem no momento. E se a gente não consegue realmente viver o momento, a gente nunca vai realmente viver a nossa vida inteiramente. Esses dias eu estava no Instagram e a menina virou e falou assim: tudo que norteia as nossas ações são os nossos pensamentos. Como nós viveremos sem os nossos pensamentos? E eu falo assim, muitas das depende, né? Porque se você for dirigido sempre pelos piores pensamentos, você sempre vai ser levado pelas piores reações. Boa parte da minha vida, fui levada pelos meus piores pensamentos, pelos meus piores desejos, simplesmente porque eu não tinha controle de mim mesma. Eu tentava muito fortemente ser uma pessoa, eu queria me dar bem na vida, eu queria fazer as coisas, mas eu simplesmente não conseguia, porque os desejos do meu corpo lutavam o tempo todo contra o meu consciente. O nosso inconsciente está o tempo todo contra o nosso consciente. A gente quer alguma coisa, mas o nosso corpo quer outra. E isso não bate. E aí a gente vive sobre as emoções de sobrevivência. Quais são as emoções de sobrevivência? O medo, a insatisfação, a insegurança, a vergonha, a raiva, a preguiça, o medo, a tristeza. Essas são as emoções de sobrevivência. E muitas vezes nós nos encontramos lutando contra a realidade para conseguir as coisas que a gente quer. Então, na maior parte da nossa vida, nós estamos vivendo e nós estamos querendo uma certa outra coisa. Nós estamos vivendo e nós não conseguimos prestar atenção completamente nas coisas que nós precisamos prestar atenção. Porque nós estamos com o sistema nervoso superativado, há muita intensidade. Nós acumulamos intensidade em cima de intensidade, ano após ano. Nós memorizamos pensamentos, nós memorizamos sentimentos e nós não vemos, nós somos incapazes de ver a vida da maneira como ela é. Nós vemos a vida a partir do que nós somos. Se nós não refizermos esse nosso interior, nós muitas vezes acabamos fechados numa visão que nós acreditamos ser completa e formada sobre aquilo. O nosso cérebro é um sistema que nos serve para nos manter a salvo, ele está à procura do negativo para nos manter vivos, ele serve para nos proteger, nós precisamos nos manter vivos, né? Antigamente nós tínhamos outro modelo de vida, mas o nosso cérebro evolucionariamente serve para nos proteger. E o que acontece? Nós temos a área frontal do cérebro, que é o nosso lobo frontal, que é 40% do cérebro humano. É essa área que nos difere de todos os outros seres vivos, que nos permite racionalizar, tomar boas decisões. Ela é especialmente nos seres humanos, né, que tem a capacidade de pensar racionalmente. Então, se você for pensar no nosso sistema primitivo de sobrevivência, é claro que o nosso cérebro inferior ele vai funcionar à frente do superior, porque a gente precisa se manter a salvo e o nosso sistema de sobrevivência ainda permanece vigilante. Por exemplo, você está na rua ou a criança passa na frente de um carro, você, no mesmo momento, você vai ativar o seu sistema de sobrevivência para tentar salvar aquela criança ou para tentar se salvar caso um carro venha na sua direção. Ou se alguém talvez, como o nosso sistema está muito ativado, alguém diz alguma coisa, a gente fica muito alerta, né? A gente entra em estado de alerta. O estresse é o quê? É uma ativação crônica do sistema nervoso. O que acontece? Nós temos uma parte de sobrevivência no nosso lobo frontal.
Esse sistema de sobrevivência, ele na realidade, a gente vê as coisas, por exemplo, você vê uma cobra, você tem na sua mente, você tem no seu cérebro o que é uma cobra. Por exemplo, se você vê aquela cobra novamente, você precisa se lembrar que é uma cobra, para caso você encontre com ela novamente, você se mantenha salvo. Nós temos isso, chama as camadas de cima para baixo. As camadas de cima para baixo. Então, por exemplo, a gente vê uma flor, a gente nunca vê uma flor como se fosse pela primeira vez. A gente sempre vê uma flor com uma visão prévia do que a gente tem na nossa mente. Então, depois que a gente faz o treino, a gente vê a vida com outra cara, a gente vê a vida com outros olhos, porque a gente dissolve esses julgamentos, porque a gente tem julgamento sobre tudo na vida. A gente tem julgamento sobre tudo que é bom ou mal, ruim ou mais ou menos. A gente tem julgamento sobre tudo. Tudo. E tem coisas que a gente não precisa julgar, a gente só precisa estar aqui para viver. E essa extra identificação com os nossos pensamentos que nos faz criar grandes desequilíbrios no sistema nervoso, porque a gente acredita muito verdadeiramente no que está rodando aqui dentro. A gente acredita muito no que está acontecendo aqui dentro. Então, a gente acaba nos desequilibrando. A gente acaba nos desequilibrando por causa, a gente acaba nos desequilibrando por a gente acreditar muito verdadeiramente nos nossos pensamentos. E na realidade, se você for notar nos seus pensamentos, mais da metade do dia você está pensando coisas que não são realmente importantes na sua vida. Muitas vezes a gente está tentando controlar a vida através dos pensamentos, onde nada precisa ser controlado. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa racionalizar para resolver problemas, mas a gente não tem que ficar pensando sobre as características do outro, ou sobre o que aconteceu ontem, ou o que vai acontecer amanhã. Tem certas coisas que a gente principalmente não precisa pensar, a gente pode viver muito mais inteiramente aqui. E aí, o que acontece? Os cientistas descobriram que quando a gente desenvolve, a gente exercita essa parte frontal, essa parte bem atrás da nossa testa, nosso pré-córtex frontal, que foi no caso a minha parte afetada no acidente, que eu tive sequelas e que eu reconstruí, nós desenvolvemos milhões de habilidades, como o discernimento, a percepção além do que a gente percebe, porque a gente percebe as coisas à medida que a gente foi educado, a partir da nossa criação. Então, dependendo de como você foi educado ao longo da sua vida, e as coisas, e pela sua lente que você vê a realidade, você percebe a realidade a partir da sua visão de realidade, e não necessariamente como é a realidade. São as experiências que você passou ao longo da sua infância, você carrega ao longo da sua vida. Então, o que você passou, como você resolveu aqueles problemas, como você cresceu, como você lidava, né, com os problemas quando pequeno, como você cresceu, como você conseguiu reagir diante das situações na sua vida que te deu um ímpeto para crescer e ser o adulto que você é hoje. Então, toda a sua infância foi super importante para você se tornar quem você é hoje. Então, muitas das coisas e tudo que a gente passa ao longo da vida, principalmente as coisas ruins, nós carregamos dentro do nosso corpo, principalmente os momentos ruins, porque os momentos ruins, quando a gente passa por um momento de alta intensidade emocional, e todos nós já passamos, né? O cérebro naquele momento ele tira uma foto de quem ou o que está causando aquilo em nós, né? Porque quanto mais forte você sente, você reage a determinada situação, mais forte muda a sua química internamente. E quanto mais forte muda internamente, o seu cérebro tira uma foto do que ou quem está causando. E aí isso fica guardado, e assim são criadas as memórias no longo tempo. Passou aquilo, você acha que você não está ligando tanto para aquilo, mas aquilo está no seu inconsciente. E aquilo sempre retorna, porque você revive uma situação presente, mas você revive as limitações daquele sofrimento que você viveu naquele momento.
Então a gente acaba sempre retornando e a gente sempre acaba acumulando sofrimentos dia após dia da nossa vida. Pode parecer que não, você pode achar que não, mas eu te asseguro que é, porque eu vivi e eu ensino isso, e eu não vejo apenas pela minha experiência de ser humano, mas a experiência de ser humano de todos os meus alunos, que não foram poucos. Então, primordialmente, viver de momento presente significa realmente integrar essa área do cérebro na área límbica e no tronco encefálico. Então, essas áreas primitivas não estão no comando da sua vida. Você tem um espaço para raciocinar, para racionalizar, para digerir aquela história. Você não é levado no ímpeto do momento, naquela intensidade momentânea. Porque normalmente as coisas acontecem, mesmo que você não reaja, mesmo que você não reaja fisicamente, você reage internamente, demonstrando tanto que aquilo doeu internamente ou não. E aí você demonstra bem aquilo, né? Então, principalmente, mindfulness é isso, é dar esse espaço pra gente, é permitir que o nosso sistema nervoso se reequilibre, a gente treina a nossa mente para estar presente. E aí a gente pode ter esse tempo, a gente pode ter mais calma, a gente não precisa se desesperar nos momentos que a gente é, na verdade, afligido pela nossa emoção. A gente pode se tornar muito mais energia ilimitada, a gente pode reprogramar o nosso corpo para estar em sintonia com a nossa mente, porque o nosso corpo está em uma direção, a nossa mente em outra. E então eles estão em oposições e isso é muito difícil e fica muito mais difícil de a gente alcançar os nossos objetivos quando mente e corpo estão em oposição. Então a gente integra eles e aí a gente consegue chegar nos nossos objetivos de uma maneira muito mais fácil. A gente consegue lidar com as situações sem precisar lutar, mas a gente coloca a nossa intenção e deixa com que o universo traga até nós tudo o que a gente precisa. E é realmente mágico viver dessa maneira, quando a gente descobre que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de alguma forma afetam a realidade. E como nós somos seres poderosos, e nós temos o divino e o poder reside em nós. Basta nós aprendermos, acessar isso e seguirmos e fazermos o que a gente precisa fazer nesse planeta. Porque todos nós aqui estamos querendo viver o melhor que a gente pode, né? E muitos de nós ainda lutamos muito fortemente para sobreviver e a gente não precisa lutar tão amargamente, né? Tão difícil. A gente pode superar isso, a gente pode ser muito maior que as nossas limitações, a gente pode ser muito mais capaz, a gente pode viver a vida de uma maneira muito mais suave, a gente pode trabalhar mais inteiramente, a gente pode ter mais atenção, a gente pode estar aqui mais disponível com as pessoas que a gente vive, a gente pode ter mais qualidade de vida, a gente pode ter muito mais bem-estar. Enfim, são milhões de benefícios. E qualquer coisa que vocês tenham interesse em saber, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer poder responder ou pesquisar, tá? Para vocês, para trazer ideias, para falar, para comunicar com a comunidade. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Hoje a gente pode superar trauma, hoje a gente pode ser muito maior que as limitações da vida nos limitam, né? A gente pode ser muito maior que as circunstâncias da vida que nos limitam. Nós temos a gente não precisa desesperar por pequenas coisas que acontecem no caminho. A gente precisa ter fé no universo e continuar, a gente chegar onde a gente precisa. Muito obrigada.